alunos, olá alunas, sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, professora de Economia do 12º ano. Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam a cumprir todas as normas sanitárias, lavar as mãos, usar as máscaras e evitar o ajuntamento. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a unidade 7, poupança e investimento. Vamos continuar a ver os destinos da poupança, ou seja, vamos ver os tipos de investimento e as funções do investimento. E a outra parte da aula nós vamos ver o financiamento da atividade econômica, ou seja, o financiamento interno ou o autofinanciamento e o financiamento externo. Nós, na aula passada, vimos o investimento. Hoje, nós vamos ver que tipos de investimento os agentes econômicos realizam. Ou seja, nós temos 3 tipos de investimento. Nós temos o investimento material, o investimento imaterial e o investimento financeiro. Como investimento material, nós temos o investimento tangível, ou seja, são as despesas efetuadas com a aquisição de bens de produção tangíveis e duradouros, como, por exemplo, a aquisição de máquinas, de equipamentos, de edifícios para a instalação da fábrica ou do escritório. Como investimento imaterial, são todas as despesas efetuadas em capital intangível. Quais são os exemplos de investimento imaterial? Nós temos o investimento na formação do capital humano, nós temos o investimento em publicidade e marketing, o investimento na aquisição de equipamentos informáticos, etc. E, finalmente, o investimento financeiro, que é quando a poupança é destinada a adquirir ativos financeiros. Nós temos vários ativos financeiros, mas só vamos estudar ações e obrigações, que ainda vamos ver hoje a diferença entre ações e as obrigações. Os diferentes tipos de investimento têm uma determinada função, ou seja, nós temos também 3 funções do investimento. Nós temos o investimento serve para repor o capital, serve para formar um novo capital e o investimento de inovação. O investimento tem como função a reposição do capital quando se compra máquinas ou equipamentos para substituir aquilo que as empresas têm. Por quê? Porque o capital fixo, que são as máquinas, ao usar de uma forma repetida, sofre desgaste. Sofrer desgaste significa que vai ficar velho ou obsoleto. Uma outra função do investimento é para formar um novo capital, ou seja, quando se faz o investimento para aumentar a capacidade produtiva, comprando mais máquinas, mais equipamentos e ampliando a fábrica, nós estamos a função do investimento é a formação do novo capital. Ou seja, nós temos aqui o investimento visa aumentar a capacidade produtiva da economia. E, por último, nós temos o investimento que tem como função a inovação. Ou seja, quando o investimento visa desenvolver novos produtos e novos processos para introduzir melhorias na produção. Nós temos, a seguir, nós vamos ver
como é que as empresas conseguem recursos para financiar os projetos de investimento. Ou seja, as empresas usam sempre os meios deles, ou seja, os recursos financeiros da empresa para financiar? Às vezes sim, outras vezes não. Quando uma empresa, para investir, não precisar de recursos financeiros alheios, nós falamos que a empresa está a utilizar fundos próprios ou que a empresa está a utilizar o capital próprio. Quando, para investir, faz com o dinheiro da própria empresa, com os lucros que consegue acumular. Ao contrário, se a empresa não tiver lucros para investir, não fica sem investir. E aí vai fazer um empréstimo, por exemplo, e ao fazer um empréstimo está a utilizar fundos alheios ou capital alheio. Conforme for a empresa utilizar fundos próprios ou fundos alheios, nós temos duas formas de financiamento. O financiamento interno, também podemos chamar de autofinanciamento, e o financiamento externo. O financiamento interno ou autofinanciamento é quando a empresa utiliza fundos próprios ou fundos alheios. Já está a aparecer, é quando a empresa utiliza os fundos próprios, o capital próprio. E quando a empresa utiliza os fundos alheios, nós temos o financiamento externo. Vamos estudar o financiamento interno hoje e externo também uma parte, e a outra parte nós vamos ver na próxima aula, e por isso não percam. Mas antes disso, a empresa, nós já vimos que a empresa utiliza os fundos próprios para se financiar. Nesse caso, nós temos que a empresa tem recursos financeiros necessários para a concretização do investimento. Se tem recursos suficientes para realizar o investimento, nós falamos em capacidade de financiamento ou da necessidade de financiamento. É evidente que, se dispõe de recursos, é porque tem capacidade de financiar o investimento. Tendo essa capacidade de financiar o investimento, como é que é a relação entre a poupança e o investimento? A poupança é maior, igual ou menor ao investimento? É claro que a poupança tem que ser maior ou igual ao investimento. Nós falamos que a empresa tem capacidade de financiamento. Quando as empresas usam fundos alheios, passa-se o contrário. Então, vamos ver como é que fica. A empresa recorre a fundos alheios para se financiar. Isso significa o quê? Que não dispõe de recursos financeiros necessários para fazer o investimento, ou seja, a empresa tem necessidade de financiamento. Se tem necessidade de financiamento, é porque a poupança é menor do que o investimento, certo? Continuamos. O financiamento externo pode ser direto ou indireto. Vamos estudar o direto nesta aula e na próxima aula vamos ver o financiamento externo indireto. Um financiamento externo, ou seja, quando utiliza fundos alheios, é direto quando a empresa recorre ao mercado de títulos. Mercado de títulos é o mercado onde nós temos a procura e a oferta de ações e de obrigações. O mercado de títulos também podemos designar de mercado de capital. Também podemos chamar de mercado de valores mobiliários. O mercado de títulos. E o financiamento externo indireto é quando
as empresas, para se financiarem, recorrem ao crédito junto aos bancos. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Agora nós vamos distinguir o mercado de títulos, que pode ser o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando as empresas, para se financiarem, vão emitir ações ou obrigações pela primeira vez, antes ainda de essas ações e obrigações serem cotadas na Bolsa de Valores. Pela primeira vez, a empresa emite ações e obrigações, vão vender no mercado primário. Agora, depois de os adquirentes terem as ações e as obrigações, podem vender pela segunda, terceira ou quarta vez na Bolsa de Valores, e aí nós temos o mercado secundário. E para finalizar a nossa aula, nós vamos ver a diferença entre ações e as obrigações. Nós temos que uma ação é um título representativo de uma fração do capital social de uma sociedade anônima com duração perpétua e rendimento variável. Ou seja, a ação é um documento que representa a parcela de uma empresa. E a pessoa que adquirir uma ação é para sempre. Se a pessoa não quer a ação, pode vender, mas é para sempre. E o rendimento que vai receber é variável, porque depende dos resultados da empresa. Uma sociedade anônima, precisamente porque uma empresa que é cotada na Bolsa é uma sociedade anônima. Então, nós vamos ver como é que funciona. Nós temos a empresa, que é sociedade anônima, e nós temos o acionista, que adquire uma ação ou um lote de ações na sociedade anônima. Portanto, o acionista é o proprietário de ações, compra ações. Vocês estão a ver por que esse financiamento é direto. A empresa, precisando de dinheiro, recorre-se diretamente às famílias para se financiar. Financiamento direto. Enquanto que o indireto, quando as empresas precisam de dinheiro, recorrem a uma instituição financeira, que a instituição financeira consegue o dinheiro através dos depósitos, de uma forma indireta nas famílias. E o que o acionista tem direito a receber? Tem direito a receber os dividendos, ou seja, quando a empresa se tiver lucros, no final do ano, distribui o lucro aos acionistas. Cada parte de lucro que o acionista recebe, nós chamamos de dividendo. Ao contrário, nós temos obrigação. Uma obrigação é um título representativo de dívida com duração definida e rendimento fixo. Ou seja, quem tem uma obrigação significa que emprestou dinheiro à empresa. Daí, o título representa este empréstimo, que tem uma duração definida, ao contrário das ações que a duração é perpétua. Aqui, a duração é definida e o rendimento é fixo e não variável como a ação. Vamos ver um esquema para mostrar como é que isso funciona. Nós temos a empresa, precisa de dinheiro, emite obrigação. Quando se adquire, a pessoa passa a ser obrigacionista, que é o titular de uma obrigação. Comprou ação a uma empresa, a empresa com dinheiro para realizar investimento. O que o obrigacionista tem direito a receber? Tem direito a receber juros, que normalmente é anual, todos os anos tem direito a receber juros, e no final do prazo tem direito a receber o seu dinheiro de volta. Vamos supor que uma família adquiriu uma obrigação de uma empresa por 10 anos
e por um valor de 80 mil escudos. Significa que todos os anos vai receber juros, que é previamente estabelecido, e no final dos 10 anos, essa família tem direito a receber o dinheiro de volta, o reembolso de capital, que é 80 mil. Sendo assim, investir em obrigação e em ação, qual é o investimento mais arriscado? São as ações, mas também é mais rentável, porque quanto maior é o risco, maior é a rentabilidade do investimento. Para mais informações sobre o mercado de títulos, vocês podem consultar o site de Bolsa de Valores de Cabo Verde, que vocês vão encontrar informações úteis sobre este tipo de mercado. Agora nós vamos fazer um pequeno exercício. O exercício 1, nós temos o seguinte: identifique o tipo de investimento implícito em cada alternativa que se segue. A alternativa A: uma empresa adquiriu novas máquinas destinadas à linha de produção de um novo bem. Que tipo de investimento nós temos aqui? Vamos lá responder. Que tipo de investimento? Estou a ver que vocês já têm a resposta. Que tipo de investimento nós temos aqui? É o investimento material. Por que é o investimento material? A aquisição de novas máquinas, investimento material. Vamos à opção B. Uma empresa participou no aumento de capital social de uma outra empresa através da compra de novas ações. Qual é o tipo de investimento? Uma empresa comprou ações de uma outra empresa. E que tipo de investimento? Vamos lá. Muito fácil. A resposta já está? Vamos lá. Tânia, qual é a resposta? É o investimento financeiro. Precisamente porque nós temos compra de novas ações. Investimento financeiro. A seguir, nós temos a alternativa C. Uma empresa, com o objetivo de aumentar a produtividade do trabalho, adquiriu e instalou novos equipamentos de telecomunicações. Qual é o tipo de investimento que nós temos aqui? Vamos lá. Eu acho que o Rui já tem a resposta e os outros também, certo? Qual é o investimento? É o investimento material. Por quê? Adquiriu novos equipamentos. Investimento material. Vamos lá, alternativa C. Alternativa D. A despesa que as empresas efetuam em publicidade. Investimento em publicidade. É que tipo de investimento? Muito fácil. É o investimento imaterial. E por último, nós temos a opção E, compra de um autocarro por uma empresa de transportes. Que tipo de investimento nós temos aqui? Também muito fácil. Vamos lá. É o investimento material, precisamente em compra de um bem tangível, que é o autocarro. O exercício 2. Vamos lá ler. Para cada um dos itens que se segue, sublinha a única opção que permite obter uma afirmação correta. 2.1. Para a compra de um novo equipamento, uma empresa recorreu ao autofinanciamento. Assim sendo, pode afirmar-se que esta empresa, alternativa A, utilizou fundos alheios. Alternativa B, utilizou fundos próprios. Alternativa C, solicitou um crédito interno. E alternativa D, solicitou um crédito externo. Qual é a opção correta? Vamos lá, muito fácil. Para comprar novo equipamento, recorreu ao autofinanciamento. Utilizou fundos próprios.
autofinanciamento, utilizou os fundos da própria empresa. A pergunta seguinte, pergunta 2.2. Uma determinada empresa pretende expandir as suas instalações. Para isso, pediu um empréstimo a um banco comercial. A empresa, a linha A, solicitou um financiamento externo. Opção B, recebeu um juro. A opção C, recorreu ao investimento externo. E a opção D, efetuou uma poupança. Qual é a opção correta? Vamos lá. Um empréstimo a um banco. Nós temos a opção correta. Solicitou um financiamento externo. Nesse caso, indireto. Todos fizeram assim? Com certeza. Vamos continuar? A pergunta 2.3. Uma empresa, necessitando de efetuar elevados investimentos, recorreu ao mercado de títulos, emitindo um empréstimo obrigacionista. A empresa financiou-se através de um financiamento. Alternativa A, interno direto. B, interno indireto. C, externo direto. Ou D, externo indireto. Para investir, a empresa recorreu ao mercado de títulos, emitindo um empréstimo obrigacionista. Qual é a forma de financiamento que nós temos aqui? Você já tem a resposta correta? Estou a ver ali. Acho que todos já têm. A opção correta é a opção C. A empresa financiou-se através de um financiamento externo, porque fundos alheios, e direto, porque é através de mercado de títulos. Agora chegou a hora de passar o TPC. A pergunta 1, Beta e Teta é uma empresa anônima que decidiu aumentar a capacidade produtiva comprando novas máquinas de produção. Como a empresa não tem recursos financeiros suficientes, decidiu recorrer ao mercado de títulos emitindo novas ações. Com base na situação descrita, identifique justificando todas as respostas. O tipo de investimento em A, B, a função do investimento e a forma de investimento. No texto, vocês vão encontrar dados para responder cada uma das alíneas que vocês têm aqui. No caso tiverem dúvidas, vocês sabem que podem contar conosco para o esclarecimento. Hoje nós vimos que os agentes econômicos, nomeadamente as empresas e o Estado, fazem 3 tipos de investimento. O investimento material ou tangível, o investimento imaterial ou intangível e o investimento financeiro. Vimos também que esses investimentos, principalmente o investimento material, têm determinadas funções, como, por exemplo, repor o capital.
a função de aumentar a capacidade produtiva, que é a formação de novo capital, e tem a função de inovação. E por último, nós vimos que as empresas podem se financiar através dos meios próprios, ou seja, através dos fundos próprios ou do capital próprio. Quando assim é, nós estamos perante o autofinanciamento ou o financiamento interno. Caso a empresa não tenha recursos suficientes para realizar o investimento, eles recorrem ao crédito e, assim sendo, nós temos o financiamento externo. O financiamento externo, por sua vez, poderá ser através do recurso ao mercado de títulos. Nós temos, assim, o financiamento externo direto e pode ser através do empréstimo bancário. Nós temos o financiamento externo indireto. Desejo-vos a continuação de um dia feliz, com muita saúde e disposição. Encontramos na próxima aula de Economia, aqui no programa Aprender e Estudar em Casa.